realmente que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar sobre nós e em nós nesta hora. Que seja o seu amor a inundar as nossas vidas e seja Ele a guiar-nos para junto à sua vontade. Hoje terminamos a série de mensagens que dedicamos a compreender como podemos nós sair da terra da escravidão e chegarmos à terra da promessa. E é a terra onde Jesus é Senhor e Salvador sobre as nossas vidas. Esse é o caminho que fizemos ao longo dos últimos 8 domingos e que termina hoje. Como é recordar então como é que desenrolou esta série? Vamos fazer só uma resenha muito rápida. Começámos por afirmar que os desígnios de Deus, a vontade de Deus, é realmente extraordinária. Mesmo quando estamos em locais onde Deus não nos deseja, mesmo quando Deus nos manda ir para determinadas circunstâncias, para determinados lugares físicos e nós teimamos em não querer lá chegar, porque preferimos seguir o nosso caminho. Então Deus é tão bom que Ele não desiste de nós, porque o seu plano está acima das nossas vontades. O nosso Deus então vai ao nosso encontro e mostra-nos sempre o caminho para chegar até o local onde Ele quer que nós estejamos. No caso de Abraão, esse local chamava-se Canaã. No nosso caso, no caso de cada um de nós, também nós temos locais, momentos, onde Deus quer que nós estejamos. E esse é o desafio para cada um de nós, discernir a voz de Deus para depois chegar ao local onde Deus quer que nós estejamos. O problema é que muitas vezes surgem na nossa vida circunstâncias que são aterradoras e que nos fazem desviar da vontade de Deus. No caso do povo, foi ir para o Egito. Eles passaram fome e, como tiveram fome, tiveram que ir para um sítio onde, teoricamente, iriam ser alimentados. O problema é que quando chegamos a um sítio onde nós temos tudo do bom e do melhor é que queremos permanecer aí. E o povo permaneceu naquela terra que não era a terra da promessa tempo demais. Porque habituou-se a comer borrego ao domingo à tarde. Ou ao sábado à tarde, no caso dos judeus. Habituou-se a viver debaixo das circunstâncias que eram saudáveis, mas mais do que saudáveis, eram muito confortáveis para as suas vidas. E aí permaneceram. O problema é quando nós ficamos tempo demais em algum lugar que não é o lugar onde Deus nos quer, a imagem de Deus começa a ser deformada. Não é transformada, ela passa a ficar deformada. Então, aquilo que podia ser um breve momento e uma vida que seria abençoada por Deus e que seria aquilo que era a capacidade de sobreviver, passa rapidamente a ser um momento de deformação da imagem de Deus. E quando chegamos a esse ponto, ao ponto em que a imagem de Deus começa a ficar deformada, nós começamos a afastar-nos da sua vontade. E afastando-nos da sua vontade, nós deixamos de estar perto do próprio Deus. Passamos a viver de acordo com as nossas expectativas e não de acordo com as expectativas de Deus. E nesse momento nós passamos a ser escravos. É no momento em que a imagem de Deus em nós fica deformada que nós passamos a ser escravos das circunstâncias que vivemos. A nossa sociedade e a nossa cultura apagam de nós a imagem de Deus. Apesar de sermos imagem de Deus, originalmente criados como imagem de Deus, essa imagem começa a ficar turva quando nos afastamos do amor do Pai. E quando a imagem do Pai se desvanece e fica só a imagem que nós passamos a criar de Deus, então o que nós passamos a criar é uma imagem de um Deus caído. De um Deus que é feito à nossa imagem como humanidade caída. E então, também um Deus pobre de espírito. De um espírito que só chega onde nós queremos que ele chegue. Toda a ação de Deus, ao longo da história, pretende então resgatar essa imagem de um Deus caído. Para que a imagem do Deus verdadeiro volte a estar em nós e através de nós, quem está à nossa volta, consiga ver o Deus grandioso que se manifesta ao longo da história. E para isso ele enviou homens. Ele enviou homens como Moisés e Arão
mas também enviou a sua palavra escrita, mas não enviou só a sua palavra escrita. Ele vai acabar por enviar a sua palavra encarnada, que é o próprio Jesus. E ao enviar Jesus, aquilo que é a sua insondável grandeza passa a estar presente na nossa vida. Porque o texto diz que quando nós olhamos para o Pai, nós para chegar ao Pai temos que olhar primeiramente para o Filho. Então, vendo o Filho, nós conseguimos ver o Pai. E quando conseguimos ver o Pai através do Filho, nós conseguimos compreender que tudo aquilo que o Filho fez foi devido ao grande amor do Pai. Então, em Jesus, nós realmente temos a possibilidade de ver Deus. Mas não só durante o tempo que Jesus caminhou, nós vemos Deus de forma extraordinária. Na morte de Jesus, na forma como Ele carregou sobre os seus ombros os pecados que nos pertenciam a nós, e caminhando até ao Gólgota, Ele foi pendurado na cruz onde nós seríamos pendurados. Mas a história não acaba aí. O túmulo vazio é a expressão de que nem o nosso mais profundo pecado tem poder sobre o amor de Deus. Então o túmulo fica vazio. Jesus ascende aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai, onde há de voltar para levar os que são seus para a casa do Pai. Essa é a história do povo de Deus. Então, quanto mais nós diminuirmos, mais Jesus vai crescer. O nosso coração tem espaço limitado. Apesar do amor de Deus ser ilimitado, cada um de nós é limitado em todas as áreas da vida. Inclusivamente na área dos sentimentos, na área da percepção daquilo de quem é Deus. Então, se nós estamos muito cheios de nós próprios, Jesus não tem lugar em nós. Nós temos mesmo que diminuir para que o amor de Deus e o próprio Jesus possa crescer em nós. E é esse o momento, quando nós começamos a diminuir, quando começa a haver um espacinho dentro de nós que Jesus pode começar a ocupar, é nesse momento que nós começamos a caminhar da escravidão para a liberdade. Enquanto nós não diminuímos, enquanto não houver espaço no nosso coração para que Jesus possa colocar um pezinho que seja dentro do nosso coração, nós não vamos sair nunca da escravidão. Porque estamos muito bem, apesar das nossas circunstâncias, a comer borrego num domingo à tarde, apesar da miséria que vai à nossa vida. Então, quando iniciamos o caminho para a liberdade, os ídolos ficam para trás, entre os quais se podem encontrar o nosso ego, é um grande ídolo. A nossa teimosia é um grande ídolo. O nosso desejo pessoal, tudo isto são grandes ídolos que nós temos e que concorrem com Deus. E enquanto estes ídolos não começarem a diminuir, tenho que vos dizer, estes ídolos não dependem das pessoas que estão à nossa volta. Dependem unicamente de nós. Não são ídolos que nos são impostos. São ídolos que nós temos dentro de nós e que o nosso coração vai fabricando. Então, quando nós começarmos a diminuir, Cristo vai começar a crescer e nós podemos ir para a terra da liberdade, onde tudo vai ficar para trás. Então chegará um momento em que nós, cada um de vós, vai ter que tomar uma decisão importante. E a decisão importante é, por um lado, serem obedientes a Deus. Ou voltarem para o deserto. Porque estão às portas da terra prometida e não aceitam a terra prometida como sendo a terra da promessa que Deus tem para vós. Amigos, esta é a decisão que vão ter que tomar hoje. É isso que acontece quando renovamos uma aliança. Têm que tomar uma decisão. Vão ser obedientes a Deus ou vão voltar para o deserto e continuar no deserto, onde irão sobreviver, mas onde não terão a vossa mente colada à mente de Jesus. Creio que ao longo desta série há umas palavras de Jesus que começam a ganhar sentido para nós. Pelo menos para mim ganham muito sentido. É as palavras de Jesus em Mateus 5:8, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amigos, se em algum momento nós não fizermos o trajeto de forma a sairmos do deserto e chegarmos à terra prometida, nós continuaremos a não estar limpos de coração. E o que o texto diz é que são os limpos do coração que verão a Deus. Então é tempo de renovar a aliança. E para isso convido-vos a ler 2 versículos de Josué. Josué 24, 14 e 15.
Josué 24, 14 e 15 diz-nos: por tudo isso, e se começa assim, tenho que vos dizer, se querem perceber o tudo isso, vão ter que ler os versículos anteriores. Sejam fiéis ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e lealdade. Afastem-se dos deuses dos vossos pais, que os vossos pais adoraram na Mesopotâmia e no Egito, e adorem o Senhor. Se não querem servir ao Senhor, decidam hoje mesmo a quem desejam servir, ou aos deuses dos vossos antepassados, que os vossos antepassados adoraram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitam agora. Por minha parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amigos, no final deste momento de partilha e de reflexão, o meu desejo para cada um de vós é que possam dizer: pela minha parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, ao finalizar esta série, exorto-vos a renovarem a aliança com Deus. No texto que hoje lemos, Josué está diante do povo e diz-lhe que é tempo de decidirem o que é que querem fazer. No fundo, ele podia estar aqui agora a dizer: é tempo, igreja, de decidirem o que é que querem fazer. É tempo de decidirem o que é que querem fazer. O capítulo 24 de Josué descreve a despedida deste grande líder do povo. Josué é o último grande patriarca do povo judeu. É o último de uma linha extraordinária de homens como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. E é o último desta linha porque aqui termina realmente o momento em que o povo de Deus tem um patriarca que governa toda a nação. Alguém escolhido por Deus para governar toda a nação. A partir deste momento vão passar a haver juízes. Os juízes são pessoas que são escolhidas em momentos específicos para dar resposta a necessidades específicas. Então, em momentos, a partir de agora, quando surgir um problema grave, Deus vai levantar um homem, um juiz, e esse homem ou mulher vai guiar o povo ao longo de um período de tempo muito limitado até que esse problema seja resolvido. E depois deixa de haver alguém a governar sobre o povo de Israel. Então, mas temos que recordar quem era este homem, porque Josué foi realmente alguém extraordinário. E temos que recordar porque é que ele tem autoridade para dizer o que ele está a dizer neste momento. Às vezes achamos que as pessoas não precisam ter autoridade para falarem com aqueles que estão diante de si. Mas tenho que vos dizer, é preciso ter autoridade para que aquilo que é dito possa ser assimilado. Se nós não temos autoridade para falar, sabe o que é que vai acontecer quando estamos diante das pessoas? As pessoas vão abonar com a cabeça, vão dizer que sim e não vão ligar nenhuma. Porque apesar de fazer sentido o que está a ser dito, a prática não comprova aquilo que está a ser dito. E como a prática não comprova aquilo que está a ser dito, apesar de ser coerente, não é visto como necessário. Mas este homem que está diante do povo tem autoridade para dizer o que está a dizer. Então, Josué não conhecia só a história do povo. Todos nós conhecemos a história do povo, certo? Mais ou menos. Mas Josué não conhecia só a história do povo porque abriu a Bíblia e leu alguma coisa. Josué conhecia o coração das pessoas, sabem porquê? Porque ele caminhou com o povo durante mais de 40 anos. Aliás, Josué teria pelo menos 60 anos quando isto aconteceu. Porque viveu 20 anos antes no Egito. Josué estava no Egito quando Moisés chegou. Tinha mais de 20 anos porque era considerado um homem de batalha. Josué estava lá. Ele estava presente no momento da escravatura. Ele estava presente quando o povo clamava a Deus. Ele estava presente quando o povo era trucidado por um governo opressor. Ele estava lá. Ele estava lá quando Moisés chegou para libertar o povo. Ele estava lá quando o povo não quis que Moisés estivesse lá. Ele estava lá
quando os egípcios deram aquilo que tinham e o povo saiu. Ele estava lá quando o povo cruzou o Mar Vermelho. Josué estava lá quando o povo começou a reclamar com Deus. Josué estava lá quando construíram um bezerro com aquilo que os egípcios tinham dado de melhor. Josué estava lá. Josué estava lá quando chegaram à Terra Prometida. E ele foi um dos escolhidos para entrar na Terra Prometida. E eu, juntamente com Caleb, foram os dois únicos que disseram algo extraordinário. Sim, eles são extraordinários, mas nós temos um Deus que é mais extraordinário do que os nossos inimigos. Eles realmente têm muito poder, mas o nosso Deus é mais poderoso do que aqueles que vamos encontrar. Josué estava lá quando o povo mesmo assim disse: nós não queremos. E por causa de haver pessoas da maior parte do povo dizer nós não queremos, Josué estava lá e teve que percorrer mais 38 anos no deserto. Não porque ele não tinha fé. Ele caminhou 38 anos porque o povo não teve fé. Até que todos morreram. Todos morreram. Com exceção de Josué e de Caleb. Todos aqueles que saíram do Egito e tinham mais de 20 anos morreram no deserto. Inclusivamente Arão e Moisés. Josué estava lá. Josué estava lá e ele foi escolhido para ser o homem que iria pegar no povo e conquistar a Terra Prometida. Josué estava lá quando a Terra Prometida começou a ser conquistada. Ele era o líder do povo. Josué estava lá. E por fim, no final da sua vida, Josué coloca-se diante do povo e tem autoridade, porque sempre esteve lá, para deixar as coisas bem claras. É tempo de decidirem quem querem seguir. E a autoridade de José para com o povo é a mesma autoridade que José tem para cada um de nós. Porque José foi escolhido por Deus para exortar o povo de Deus à fidelidade. A escolha a ser feita é entre o Senhor que os libertou, a terra prometida que têm pela frente, e a escravidão e os deuses do passado, os deuses do Egito, ou os deuses do futuro, os deuses dos amorreus, como vemos no versículo 15 que lemos. No fundo é exatamente a mesma escolha. Cada um de vós vai ter que fazer. Sabem, não fazer escolha é em si mesmo uma escolha. Não fazer escolhas, dizerem hoje eu não quero dizer que sim nem que não. No fundo é seguirem com aquilo que já têm. É uma escolha. Então, hoje, a escolha que nós somos convidados a fazer, chamados e exortados a fazer, é a escolha que Josué lançou sobre o povo. Amigos, têm de compreender que uma visão romântica do passado será sempre uma enorme tentação para não seguirmos Jesus. Porque sempre que começamos a seguir Jesus, há essa tentação do passado, esse romanticismo do passado. No meio da tempestade, Jesus vai aparecer e vai dizer muitas vezes: venham, caminhem na minha direção. E há de haver muitas vezes em que nós vamos sair do barco e vamos na direção de Jesus. Até que tomamos consciência que o mar está mesmo muito agitado. E quando compreendemos que o mar está muito agitado, nós começamos a ter muitas dúvidas e dizer: bem, eu estou no meio do mar agitado. Porquê é que eu saí do barco? É que apesar do barco estar a balançar, de estar a entrar água, apesar de tudo aquilo que é assustador dentro do barco, estão lá os meus amigos, estão lá aqueles que eu sempre conhecia, quem posso dar a mão. Parecia-me mais seguro do que aquilo que estou a enfrentar agora. E este é o romanticismo dos deuses do passado. É que realmente a vida era miserável no passado, mas nós achamos que era uma vida, pelo menos podíamos sobreviver. E quando começamos a caminhar com Jesus, o que temos pela frente é fé. Porque não há nada onde nos possamos agarrar a não ser à mão de Jesus que está à nossa frente. O problema é que quando nós começamos a avançar e começamos a andar sobre as águas da tribulação, o que surge dentro de nós é um pensamento que é diabólico, dizer: não, o passado era melhor. O que tinhas era melhor. A escravidão do Egito era melhor. Porque lá tinhas panelas cheias de comida. O que essa tentação diabólica não diz é que
apesar da panela estar cheia de comida, também havia um chicote todos os dias sobre as costas. O que essa tentação diabólica não diz é que, apesar de querermos voltar para trás porque lá tínhamos água para beber, nós tínhamos que fazer tijolos com aquilo que não havia. Que os nossos amigos, camaradas, companheiros de jornada tinham sido mortos. E não contavam mais para a história. Amigos, apesar do mar estar bravo, apesar das tribulações que nós temos diante de nós, realmente voltar para trás é esquecer-nos de como é que o nosso passado nos pode ter moldado de forma tão assustadora que nos afastamos de Deus. Na nossa sociedade pós-moderna, na sociedade onde nós vivemos, todos nós, somos levados a acreditar que qualquer conforto mínimo que nós tenhamos, é melhor do que o desconhecido imprevisível. É melhor do que o desconforto que vamos ter. E isso leva-nos a não caminhar com confiança com Jesus. Leva-nos a realmente colocar de lado de Jesus e dizer, bem, se houver espaço, se houver tempo, eu vou voltar para Jesus. Mas até lá, eu vou fazer as coisas à minha maneira. E isso faz com que não haja firmeza nenhuma junto de Jesus. Porém, aquele para quem e por quem nós caminhamos sobre as águas da tribulação, o mar agitado, Ele é o Senhor das águas. Ele é o Senhor de toda a criação. E vos posso garantir, porque é a Bíblia que o diz, não há nenhum lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Não há. Então a primeira escolha que podem fazer é voltar para os ídolos do passado. Este é onde todos nós somos muito tentados e gostamos de estar. Mas há algo diferente, também somos tentados. Se uma das grandes tentações é olhar para o passado de forma romântica, outra grande tentação é achar que tudo aquilo que é novo é melhor porque é novo. Tudo aquilo que temos diante porque é novo deve ser abraçado. Tudo aquilo que é mais recente, tem mais qualidade, é melhor do que aquilo que tivemos no passado. Ou seja, a tentação de acharmos que o momento futuro é sempre melhor e mais santo e maior e mais vitorioso do que aquilo que tivemos no passado. Amigos, os deuses do futuro são tão danosos como os deuses do passado. E quando eu falo de deuses do futuro, já não me refiro aos deuses do conforto. Quando falo de deuses do futuro, é os deuses que aumentam a nossa autoestima. São os deuses que nos fazem sonhar em sermos nós realmente extraordinários. Sermos pessoas realmente extraordinárias. Sermos pessoas com um ego enorme. Pessoas que são super-homens e super-mulheres que vamos conseguir conquistar tudo aquilo que nos propusemos. Esses são os deuses do futuro. Os deuses dos amorreus. Os deuses dos canaítas. São os deuses que nos vão dizer, sacrifica ao teu filho. Porque se o fizeres, serás fértil. Terás tudo aquilo que conseguires. Esses são os deuses do futuro. Os deuses que aumentam a nossa autoestima. Que nos fazem sacrificar o casamento para ter um trabalho melhor. Que nos fazem sacrificar nossas relações para sermos bem vistos. Que nos fazem sacrificar a nossa comunhão com Deus para termos comunhão com as pessoas que nos valorizam de forma extraordinária, mas também destruidora. Esses são os deuses do futuro. Na nossa sociedade, esses ídolos estão muito presentes, principalmente nas novas gerações. E quem aqui tem menos de 45 anos está muito exposto a este género de tentação. É a tentação de querermos atingir tudo aquilo que planeamos. De crescermos, de sermos realmente extraordinários, de sermos os próximos grandes homens e grandes mulheres do mundo. De sermos pessoas magníficas, onde os holofotes vão estar sobre nós. E onde, tendo os holofotes sobre nós, todos nos vão ver e nós vamos mudar o mundo. Tenho que vos dizer, todas as pessoas com menos de 45 anos estão muito suscetíveis a estes deuses. Só que a partir do momento que escolhes estes deuses do futuro, sabes o que é que acontece? Começas a caminhar por uma autossuficiência de Deus em que dizes, Pai, quero a minha herança, eu não quero que sejas tu a governar a minha vida.
eu consigo fazê-lo sozinho e melhor do que tu. A pergunta que vos faço é que Deus querem seguir hoje. Hoje podem decidir que querem viver uma vida de indiferença relativamente àqueles que vos rodeiam, procurando o vosso conforto e o conforto da vossa família. É uma possibilidade. Vocês podem escolher e dizer: eu quero viver indiferente em relação àqueles que me rodeiam, porque aquilo que eu quero é que a minha família esteja confortável, que eu tenha uma vida confortável. Vocês podem decidir, segundo, que querem viver uma vida desregrada a nível financeiro, sem controle nenhum, mas não só a nível financeiro, também a nível espiritual, não ter regras nenhumas espirituais. Vocês podem decidir que não querem ter regras nenhumas na relação que têm com o vosso corpo e com o corpo daquele que está ao vosso lado. Vocês podem decidir que não querem ter regras nenhumas naquilo que são os vossos relacionamentos, quer familiares, quer de amizades. Vocês podem decidir: eu quero ter uma vida onde eu sou dono e senhor de mim mesmo e faço aquilo que quero. E posso pegar na Bíblia e escolher os versículos que me dão jeito. Podem escolher seguir esse género de vida. Vocês também podem decidir que querem viver uma vida sem qualquer prestação de contas. Nem com o menor número com o maior número de regras, com o menor número de regras possível. Vocês querem ter uma vida onde realmente não querem prestar contas nem àqueles que estão à vossa volta, nem a Deus. Porque vocês são a pessoa indicada. São aqueles que têm toda a razão do mundo. Podem escolher fazer isso. Se essa for a vossa escolha, o Pai do céu não deixará de ser vosso Pai. Vocês têm que ter consciência disso. A primeira coisa que vos tenho que dizer é: nós podemos caminhar para longe da casa do Pai e o Pai continua a ser Pai. Vocês podem decidir ter uma vida de diferença em relação aos que vos rodeiam. Vocês podem decidir que a vossa família é o centro do mundo e que nada mais interessa. Vocês podem achar que não têm que ter regras nenhumas a nível daquilo que é uma vida espiritual e emocional, afetiva. Vocês podem escolher e o Pai continua a ser vosso Pai. Vocês não são colocados fora de casa. Mas vocês decidem ir para fora de casa. Então, Deus não se vai impor na vossa vida. Deus, através de Jesus, vai estar sempre à porta a bater. E enquanto a porta não abrir, Ele não vai entrar. Deus não é abusivo. Deus não entra na nossa vida sem ser convidado. Então, se essa for a vossa escolha, a única coisa que vai acontecer é que Deus vai ficar com o coração rasgado de amargura e de sofrimento, porque é isso que um pai fica quando um filho decide afastar-se e ir embora. Um pai que é pai, uma mãe que é mãe, como Deus é para Jesus, fica assim com o coração despedaçado. Quando decidimos seguir o caminho que não é o seu caminho. Mas irá respeitar a vossa decisão. É a primeira coisa que vos tenho que dizer e que vocês têm que compreender. Vocês podem decidir não escolher renovar a aliança com Deus e Deus continuará a ser o vosso Pai. Mas a segunda coisa que eu vos tenho que dizer é que realmente vocês não têm que viver assim. Não têm mesmo que viver assim. Porque não precisam de tomar essa decisão. Vejam, até de um ponto de vista meramente racional. Tomar uma decisão de estar longe de Deus, de um ponto de vista meramente racional, não faz qualquer sentido. Porque tomar uma decisão de afastamento de Deus é sempre uma perda. Deixem que vos diga. Se vocês acham que Deus não existe, ou que não tem qualquer poder sobre a vida que nós temos, que não há qualquer consequência na vida depois da morte, que o que há depois da morte é um vazio. Eu tenho que vos dizer, amigos, realmente há pessoas que frequentam igrejas que acreditam nisso. Por isso, se algum de vós acredita que Deus não existe, que não tem qualquer poder e que a única coisa que Deus fez foi criar o mundo, então, se vocês acreditam que Deus não existe e mesmo assim forem fiéis aos seus princípios, não irão perder nada. Porque quando chegar o tempo em que morrem, o que vão encontrar é o vazio com que sempre sonharam. Mas enquanto viveram, vão viver de forma digna, de forma honesta, de forma transformadora e inspiradora. Então não perdem nada. Se acreditam que Deus não existe
e mesmo assim seguem o que são os seus preceitos através de Jesus Cristo, não vão perder nada. Porém, se Deus existir e vocês não acreditarem e não depositarem nele aquilo que é a vossa vida, irão perder muito mais daquilo que imaginam. Se negarem a sua paternidade, e quando falamos da paternidade, é a sua natureza, é quem ele é. Se negarem a sua paternidade e em vós não houver reconhecimento daquilo que é uma necessidade de arrependimento e de conversão para viver segundo aquilo que é a vontade de Deus, nesta vida terão o vazio de saberem que há uma casa que sempre foi a vossa casa e para a qual vocês não querem voltar. E depois da morte, viverão o vazio da ausência do amor de Deus. Então, realmente, de uma forma meramente racional, não faz nenhum sentido não seguir Deus. A nossa liberdade realmente depende da escolha que fazemos. Não há liberdade maior do que aquela que nós temos de dizer não. Dizer sim é fácil. Não precisamos de grande liberdade para dizer sim. Mas para dizer não precisamos de ser livres, porque normalmente há consequências quando nós dizemos não. A minha oração é que cada um de vós possa dizer como Josué, diante da opção que tem diante de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabem, uma das frases que mais me tem impactado ao longo dos últimos tempos foi dita por Alexander Solzhenitsyn no livro O Arquipélago Gulag. E a frase é: a linha que separa o bem e o mal cruza o coração de cada ser humano. E quem pode destruir um pedaço do seu coração? A linha que separa o bem e o mal cruza o coração de cada ser humano. E a pergunta que ele faz é: e quem é que tem a capacidade de tirar uma parte do seu coração para tirar essa linha? Solzhenitsyn, que escreve este livro para deixar para a posteridade aquilo que são os horrores de um governo prepotente que culpa culpados e inocentes de igual forma e com uma tremenda violência. Este autor o que quer afirmar é que não há homens ou mulheres que sejam realmente confiáveis. Porque todo o homem e toda a mulher tem o bem e o mal a habitar dentro de si e não tem a capacidade de tirar essa linha que separa o bem e o mal de forma a que o bem se sobreponha sobre o mal. E a razão para este facto reside, segundo o autor, na corruptibilidade do coração humano e da forma como nos deixamos moldar pelas circunstâncias. E olhamos para as circunstâncias e os transformamos as circunstâncias nas nossas verdades pessoais. E a nossa verdade pessoal é sempre isso, uma verdade que é pessoal e que se impõe sobre o outro torna-se opressora. Ao olhar para a tua vida, peço-te que sejas honesto contigo mesmo e que avalies realmente o que é importante para ti. E não tenhas pressa em dar esta resposta. Porque muitas vezes dizemos que amamos Deus e a nossa prática diz o contrário. Dizemos que amamos a família e a nossa prática diz o contrário. Dizemos que amamos a igreja e a nossa prática diz o contrário. Dizemos que amamos os nossos bairros e a nossa prática diz o contrário. Então não tenhas pressa. O que é que realmente é importante para ti? O que é importante para ti como cristão? Não é aquilo que deveria ser importante. É aquilo que realmente hoje é importante para ti. Aquilo que é tão importante que as pessoas que estão ao teu lado podem dizer realmente isto é importante para ti. Não é aquilo que tu vais dizer que é, porque aquilo que tu dizes é aquilo que é a tua expectativa, aquilo que tu gostarias, provavelmente tu gostarias. Ou que achas que os outros gostariam de ouvir. Não, o que é que realmente é importante para ti hoje? Que sendo dito em voz alta, não há ninguém que se levante e diga: hipócrita. Fazes o que eu digo, mas não fazes o que eu faço. Então, este é o momento de quebrantares diante de Jesus. Sem quebrantamento não há arrependimento. E sem arrependimento não há conversão. E sem conversão não há renovação da aliança.
Não há. Se não o fizeres, há uma grande probabilidade de regularmente negar Jesus 3 vezes seguidas. Ou então de o venderes por 30 moedas de prata. Há essa possibilidade e é uma possibilidade grande demais e arriscada demais para não ser levada a sério. Se não há conversão dentro de ti, não há a possibilidade de haver essa transformação aos pés de Jesus. Amigos, as nossas famílias, e nem começo pelas cidades, mas as nossas famílias anseiam pela nossa transformação. Muitas vezes o que vivemos é uma deformação. É isso que damos a conhecer. Nós damos a conhecer a deformação que nós fizemos da vontade de Deus. A deformação que nós fizemos daquilo que é a imagem de Deus em nós. Mas o que nós somos chamados a viver não é a deformação de Deus, é a transformação que Ele tem para nós. Então, as nossas famílias anseiam por ver a transformação dos filhos de Deus. Os nossos locais de trabalho anseiam por ver a transformação dos filhos de Deus. As nossas cidades, que nós dizemos que vivem longe de Deus, onde só há ateus, eles anseiam por ver a transformação dos filhos de Deus. E enquanto os filhos de Deus não forem transformados, as nossas cidades não deixarão de ser aquilo que são. Então, onde quer que nós pisamos, o que nós somos chamados a viver é viver como homens e mulheres transformados pela ação de Deus em nós. E não temos qualquer direito a nível bíblico de arranjar desculpas para não realizarmos aquilo que somos chamados a viver e a ser. A nível bíblico, não há a possibilidade de arranjar qualquer desculpa para não vivermos aquilo que os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Gênesis, Apocalipse diz que é a forma como os filhos de Deus devem viver. Podemos dizer que não queremos, não podemos arranjar desculpas. Que a linha que separa o bem e o mal e que está dentro do teu coração não permaneça nele. Abram a porta, não são vocês que vão tirar essa linha. Abrindo a porta, é o próprio Jesus que, trabalhando em vós, vai retirar essa linha e vai transformar-vos. Vai tirar o mal de dentro de vós, vai apagá-lo. Porque só Ele tem o poder de vos transformar. A cruz de Cristo vai estar impressa do lado onde existe o mal nesta hora. Hoje convido-te a renovar a aliança com Deus. Realmente hoje convido-te a renovares a tua aliança com Deus. E mais uma vez, não digam que sim quando nem sequer... Quando ficaram presos na primeira frase. Eu ouvi a primeira frase desta mensagem, pronto. Há um desafio ao início e agora há uma coisa final onde me pedem para fazer algo. Amigos, é sério demais para não levarmos seriamente a exortação que Josué nos faz. Este é o momento de decidirem se querem renovar a vossa aliança com Deus. Dela vai depender a vossa vida atual, vai depender a vida dos vossos filhos, vai depender a vida das pessoas que vos rodeiam. Convido-te a colocares de parte todas as tuas certezas que tens em relação à família, em relação ao teu trabalho, em relação à meta que queres alcançar, mesmo em relação à religião ou à igreja. Coloca de parte isso e decide se queres renovar a tua aliança com Deus, porque Deus dá-te essa possibilidade hoje. E que Deus te ajude a dar um passo de fé.